Às vezes nós achamos que Deus é da nossa vida. Como que o homem se divide? Corpo, alma e espírito. Então Deus precisa ser o Deus do corpo, o Deus da alma e o Deus do espírito. Como nós estamos trabalhando sobre esse aspecto da prosperidade, e às vezes alguns, de uma maneira muito espiritual, compreendem o que está lá em Mateus 6, que se nós destrancarmos a porta do nosso quarto, quando a gente sai de lá, muitas coisas da parte de Deus estão preparadas para mim e para você. E essas coisas é que eu entendo que são prosperidade, são bênção. A bênção é algo que não é restrito aos anjos. A bênção não é algo restrito aos santos. Ao sair lá do céu, agora vim aqui para a terra. A palavra de Deus deixa claro que a bênção do Senhor é para todos os homens, para todas as pessoas. Pode até não ser algo muito... Eu já pensei assim, por que é para todo mundo? Eu me esforço tanto e a bênção é para todo mundo, porque Deus ama todo mundo. E há uma diferença enorme quando nós desejamos que a bênção do Senhor alcance todas as nações. Esse precisa ser o seu principal motivo de adoração. Quando adorávamos no inferno, estremecia nas suas estruturas, porque o som que nós emitimos da terra para Deus incomoda essas estruturas espirituais. É sabido que muitas vezes quando nós adoramos o Senhor, e a adoração não é só cantar, os senhores sabem muito bem disso. Quando adoramos ao Senhor, Satanás lembra aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 4. O que aconteceu em Mateus capítulo 4? Quando Jesus foi tentado e o diabo apanhou em todas as esferas, Satanás saiu derrotado em todas as esferas. A primeira delas, quando sabia Satanás que Jesus estava com fome, e ele manda Jesus transformar a pedra em pão. E aí o diabo ouve uma adoração, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então ele começa a rebater, ele começa a sobrepor a necessidade humana com a palavra de Deus. Depois os bens, as questões materiais se avançam, e Satanás diz, olha, se você colocar-se acima de tudo, e olhar daqui de cima, tudo isso que você vê, se me prostrar e me adorar, se você se reverenciar, se você se colocar de joelho diante de mim, se você botar a tua vida no meu controle, eu vou te dar. Aí Jesus falou, como que você pode me dar alguma coisa que não te pertence? Você não pode. Você não pode ofertar. Você não pode entregar. Você não pode dar nada, nem para o diabo que não te pertence. E termina aquele diálogo quando o Senhor é levado ao ponto mais alto da religião, da igreja, e Satanás fala, se joga daqui de cima, que os anjos, você vai dar ordem, e ele vai pegar você, e você não vai acontecer nada contigo. Aí Jesus falou, chega, você quer mudar o propósito que eu vim? Aleluia. Você quer tirar de mim a oportunidade de morrer na cruz? Você quer que eu pule daqui de cima do pináculo do templo? E alguém pulando de um ponto mais alto iria morrer de qualquer jeito, menos crucificado. Essa era a intenção do diabo, tirar a atenção de Jesus no seu propósito. Então o nosso propósito na terra
se somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não pode ser outro. Nós precisamos entender esse quadro. Se temos o direito, esse direito foi adquirido, não foi porque eu mereço. Isso nós denominamos graça. Não tem mérito nenhum. Não tem nada além do que obrigação. Quando você inverte isso, você pensa que Deus é obrigado a fazer as coisas. Não é nada. Deus não é obrigado a fazer nada. Nós não conseguimos determinar nada. Por mais que venhamos a fazer algum sacrifício, nada disso é maior do que o sacrifício de Jesus. Ele sim tem autoridade para nos dar tudo que pedimos, em secreto. Mateus 6,6, por favor. Em secreto, orando ao Pai. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. Ao seu Pai que vê o que você faz em segredo. E Ele lhe dará a recompensa. Como é próspero aquele que busca o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor para falar, continuar falando aos nossos corações. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor se aproxime de nós e nos torne capazes, nos faça capazes de entender a tua palavra. Orienta-nos segundo a tua palavra. Faça, Senhor Deus, segundo a tua vontade, com que a tua palavra seja de fato algo importante na nossa vida diária. Por isso, Senhor Deus, eu pedi o Ministério da Música para cantar Deus da minha vida. O Deus que acorda comigo, o Deus que antes de eu ser gerado já era o meu Deus, o Deus que quando eu morrer, continuará sendo o meu Deus, é o Deus que me dá toda a razão de existir, é o Senhor. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão com alguma dúvida em relação ao Senhor, e permita com que eles saiam daqui cheios da tua graça, do teu amor, transbordando de maneira sem medida a tua bondade e a tua misericórdia. É o que eu lhe peço, Senhor, e oro hoje e sempre. Amém. Abra, por favor, lá em 3 João 1, 3 João 1, versículo 2. 3 João 1, versículo 2. Eu vou deixar esse texto aí, mas os que puderem, deixa o texto no projetor, os que puderem, abra a sua Bíblia em João 10, 10, a parte B. Esta já é a quinta mensagem que eu falo sobre segredos da porta fechada, baseada em Mateus 6,6. Aquele momento em que Jesus faz você entender a importância de ir para o teu quarto e orar. O objetivo principal dessas mensagens, agora tem mais a quarta-feira, tem o domingo de Páscoa, que eu não vou falar sobre isso, mas ainda tem mais uma outra quarta-feira, ou seja, ainda temos mais 2 mensagens sobre esse tema. É preparar o seu ouvido para uma série de mensagens baseadas na prosperidade. Mas confundindo, vou repetir, confundindo prosperidade em ficar rico, você não vai ver nenhuma mensagem minha direcionando os irmãos para ficarem ricos. Nem ilustradamente. Não tenho nenhum problema com a riqueza. E peço ao Senhor que no tempo certo, para cada um, Deus dê o que você precisa, Deus faça ter em abundância na sua casa, que você seja generoso por onde você passar, que você seja bondoso com os que são mais simples, os mais humildes, os mais pobres, que você faça caridade, porque é a ordem do Senhor Jesus, baseado nas Escrituras, que você tenha condições de abençoar muita gente. Mas prosperidade está muito longe de querer ensinar a igreja a ficar rica. E algumas vezes esse tema se mistura, e eles são tão próximos, que se não falar de dinheiro, então não é prosperidade.
Se não falar de carro novo, casa nova, joias e etc. Não é prosperidade. Eu entendo que muitos dos irmãos, e aqui nós temos dois tipos de geração, olhando o auditório. Aquela geração que veio da roça, chegou na cidade, teve a oportunidade de trabalhar, mas não teve a oportunidade de estudar e passou a vida toda trabalhando em honra, com muito sacrifício, honra todos os seus compromissos. São honestos, são sinceros, são verdadeiros homens e mulheres de caráter. Mas também vejo uma outra geração que nunca foi para a roça, não sabe o que é acordar 3 horas da manhã, almoçar às 10, não sabe o que é cortar cana, não tem a menor relação com isso, mas teve a oportunidade de estudar, fez uma faculdade, e está procurando ainda um emprego, porque o mercado de trabalho está enxutado, né, está bem diminuto, a qualificação é grande, a oportunidade não é para todo mundo. Quando você encontra uma oportunidade, você acha que deveria ganhar mais do que estão te dando como oportunidade, você diz, não, então eu estudei 7 anos, 5 anos de bacharel, fiz uma pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, mas não vem ao caso, mas eu preciso ganhar X. E a gente entende que essas duas gerações, elas se completam dentro do reino de Deus. Uma geração séria, madura e uma geração volúpil. Que tudo distrai, tudo é mais importante. Tudo para essa geração, que não é mais a geração Z, eu estava lendo hoje sobre isso, não é mais essa geração. Não é mais a geração Coca-Cola, não é mais essa geração, mas é uma geração que é muito complicada. Essa dificuldade de entender o mundo ou uma nova cosmovisão, uma nova visão do mundo, é que chega na igreja, e se ela não se tem como empatia o que está falando lá, ela não fica naquele lugar. Por quê? Ela entra num choque cultura. Ela entra num choque de cultura. Há pouco, nós estávamos cantando, eu, aqui no meu coração, falei assim, eu vou pedir para apagar a luz e ficar só na frente. Eu fui num culto, durante a semana, lá em Campo Grande, e a igreja tem uma iluminação de palco maravilhosa, 2 telões imensos, igreja Betel, do Paulão, lá em Campo Grande. E aí, chega um determinado momento do culto, desligam a igreja, desliga a luz. Puf, fica todo mundo no escuro. Você olha para o lado, você não vê. Você não vê a pessoa ao lado. Mas na frente tem muita luz, até porque é um culto transmitido, é um culto que é transmitido devido à grandeza do como eles realizam o culto. E em cima do palco ficam algumas cadeiras que são para os convidados, são poltronas para os convidados, virados para o auditório, mas olhando para o culto. E eu estava sentado ali, junto com algumas outras pessoas que tinham sido convidadas, eu estava sentado ali. Quando eu olho para trás e não consigo ver ninguém, eu falei, Senhor, é essa a igreja? Mas quando eu olhei e fixei os meus olhos, a igreja estava lá. Elas não estavam se vendo, mas ela estava lá. Eu é que não estava acostumado com aquilo. Chocou em mim aquilo. Eu olhar a igreja, eu falei, cadê a igreja? Mas quando eu parei e tentei ver o que eles estavam fazendo, eles estavam lá. Eles estavam adorando, eles estavam cantando, eles estavam ali. E aí, nesse momento, eu fiz essa referência agora, eu falei assim, eu vou pedir o Pedrinho para apagar a luz. Mas aqui ia ficar só a galera aqui de cima. E eu tenho certeza que quando eu olhasse para a igreja, eu ia ver vocês. Mas pode ser que eu não visse o comportamento que eu vi lá. Por quê? Eles já estão acostumados a fazer aquilo. Aquilo já é comum no meio deles. Então, apagar a luz aqui pode ser que choque para alguns irmãos, tanto de uma geração quanto da outra, a ponto de não terem ambiente para adorar a quem? A Deus. Ah, pastor, então quer dizer que a gente nunca pode apagar a luz? Pode.
desde que nós tenhamos consciência da importância desse ambiente. Pastor, e o que isso tem a ver com prosperidade? Eu faço essa associação porque se nós não nos acostumarmos com a palavra, quando Deus quiser fazer alguma coisa fora do que é comum na tua vida, você não está acostumado, você não quer. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, esse recado não é para mim não. Esse recado não cabe na minha casa. Esse recado não é para a minha vida. Eu já estou acostumado com a vida que eu tenho. Não há nada de mal você estar acostumado com a vida que você tem. Não há nem pecado com isso. Mas olha o que o versículo diz. Em João 10, 10. Depois nós vamos ler aquele ali. João 10, 10. Você sabe de cor, tenho certeza disso. Obrigado, irmão. Obrigado. Já que você mudou, vamos ler juntos. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Para aí. Esse é o ofício do diabo. Ofício quer dizer, é o serviço. Ofício quer dizer trabalho. O ladrão veio para fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Agora, qual é o trabalho de Jesus? Qual é o ofício de Jesus? Leiam. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. E vida como? Faltando alguma coisa? Se o homem é corpo, alma e espírito, então ele tem que ser completo no corpo, na alma e no espírito. Então o primeiro argumento de uma vida próspera é quando há sintonia, quando há equilíbrio, quando existe equidade, igualdade entre o corpo, a alma e o espírito. Compreenderam? Compreenderam por que eu não bebo, não fumo, por que agora eu preciso emagrecer, eu estou ficando idoso, preciso fazer parte dos membros inferiores, eu preciso fazer musculação para resistência, quando eu ficar com 70, continuar andando, senão eu vou ficar numa cadeira de roda parado. Se eu tivesse meus 198 quilos hoje, eu poderia não estar vivo, com diabetes, com pressão alta, com uma porção de outras coisas. Esse é o corpo. Você entende? Porque todo dia eu me preocupo com o meu espírito. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu canto, eu procuro não andar com as más companhias, porque elas fazem o quê? Corrompem. Eu procuro ouvir coisas que edificam, porque se eu ouço coisas que não edificam, meu ouvido vai contaminar o meu coração. Então eu cuido do meu espírito, mas também cuido da minha alma. Eu também tenho um pastor, também tenho com quem confessar os meus pecados, eu também posso falar daquilo que eu não falaria em púlpito. O que me irrita, o que dá vontade de dar soco nos outros. Só assim. A propósito, não há problema nenhum de você ser você. O problema é quando você é você e nos seus excessos você peca. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ser você. Você tem que ser você. Mas cuidado com o excesso. Essa distância entre o domínio próprio e o excesso, você tem que controlar. Uma pessoa com domínio próprio demonstra que tem o que dentro dela? O Espírito Santo. Uma pessoa que grita, briga, xinga, tem o Espírito Santo? Pode ter, mas está faltando alguma coisa. Pode ter, mas está faltando alguma coisa. Uma pessoa que não dorme, vive irritada, vive num estado de inquietude, de medo, de falta de paz. Essa pessoa pode ter o Espírito Santo, mas está faltando alguma coisa nela. Ela precisa trazer equilíbrio para a sua alma. Conversando com uma adolescente, ela falou assim, meu pai morreu e antes dele morrer ele falou que eu não seria nada. Eu falei, que isso? E tu aceitou? Ela falou, não, eu sou médica, estou indo agora para Harvard e você é a melhor médica do Brasil na minha área. Eu falei, por que você me contou isso? Ela falou, porque todo
Todo dia eu acordo lembrando do que meu pai falou, e todo dia eu falo, eu não aceito o que o Senhor falou para a minha vida. Você é o que você acredita que você é. Você é o que você colocou no coração que você vai ser. Irmão, prosperidade é quando você cansa do que você é e aceita ser o que Deus quer que você seja. Ali, a última parte diz assim, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. Compreenderam? Compreenderam? E tenham como? Vida completa. Um equilíbrio. A palavra bênção quer dizer equilíbrio. Um equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Coloca no papel o que está desequilibrado na tua vida. Faça uma planilha. Se você não sabe gastar o dinheiro que tem, procure alguém para administrar. Faz um cursinho no Senai, no Sesc, Sebrae, Firjan. Tudo à distância é gratuito. No portal do Senado tem mais de 2.000 cursos gratuitos só de economia doméstica. Abra um MEI. Sabe o que é MEI? Microempreendedor individual. A Luciana, a contadora da igreja, tesoureira, pode te ajudar. Trabalha, meu irmão. Trabalha. Pastor, mas não tem trabalho. Não tem para quem não quer trabalhar. Para quem quer trabalhar, como dizem por aí, está no corre desde as 6 horas da manhã. O cara corre até meio-dia, depois entra no Uber, vai até as 7, depois ele volta, pega o filho na escola, volta para casa e vai das 7 até as 10 como porteiro. Pastor, são 3 atividades. São, é o que ele entendeu que ele era. Como a gente sabe, tem pessoas que trabalham 1 hora e ganham R$ 1.514 por hora de trabalho. Faz as contas. Presidente do Tribunal de Justiça, você vai ver, R$ 37 mil, mais salário disso, daquilo, outro. O cara ganha quase R$ 200 mil. Divide isso por 24 horas para você ver se ele não ganha mais do que R$ 1.000 por hora. Nós entendemos isso. Só que na prática, nós ficamos aqui, ó, numa vida que não é completa. A gente não sai do teorismo. Nós não saímos daquilo que está escrito no papel. A gente só fica no que está no papel. Tanto uma geração quanto a outra. Por um lado, uma geração que não tem tanta habilidade com a internet, mas é sério, honesto, é justo. E a outra que tem tanta coisa para fazer na internet. Irmão, você pode muito bem abrir um e-commerce. Sabe o que é isso? É uma página de venda, vender calcinha, vender tudo pela internet, você ganhar dinheiro. Tudo você vende pela internet. Mas não. Começa chorando o dia 1º e termina o dia 31 chorando, dizendo que não tem prosperidade. Não tem porque não trabalha. Sabe qual é a parcela do mercado brasileiro de mercado informal, de trabalho informal? 68%. Então, vamos arredondar para 70%. A cada 10, 7 está no mercado informal. Mercado informal é isso. É você ter a condição de trabalhar sem carteira assinada. Trabalha. Você quer ser próspero? Trabalhe. Pastor, pode me ajudar? Pode me procurar que eu posso te ajudar, te orientar. A procurar um trabalho. A Lígia é secretária estadual de envelhecimento do Rio de Janeiro. Este ano que passou, sobraram mais de 200 vagas para idosos para trabalhar, ganhando acima de R$ 10 mil. Entra no portal da Secretaria de Estado de Envelhecimento do Rio de Janeiro, você vai ver que tem lá as vagas lá para você trabalhar. Pastor, mas eu estou cansado, eu não posso mais, eu tenho neto. Irmão, quem tem neto, quem tem que tomar conta do neto é o teu filho. Não é você. Você tem que trabalhar para tomar conta da tua casa.
Mas pastor, tadinho, ele está com 4 filhos. Hoje a gente foi num lugar, tinha uma pessoa que estava com 5 filhos. Eu falei, meu Deus, irmão, 5? 5 filhos? Amém. Amém? Amém. Mas imagino a luta, as dificuldades. Não é um filho, é porque não houve, na verdade, uma tentativa de planejar o que vai acontecer. Vocês já imaginaram, irmão? Já imaginaram? Espero que vocês estejam entendendo que essa parte só é a parte introdutória. O culto já acabou, 8 horas. Agora eu peço licença aos irmãos, mais 5 minutinhos só, eu vou terminar. É só para a gente entender. Só para a gente entender. Em 1954 foi estabelecida a primeira favela no Rio de Janeiro. E é aqui próximo. E quem ficava lá? Eram pessoas que não tinham onde morar, que vieram de fora e vieram para transformar o Rio de Janeiro nessa maravilha que era. Então o governador do estado, naquela ocasião, fez com que as casas populares se tornassem verdadeiras mansões e colocaram ali os escravos, os que tinham baixa renda, os que não tinham escolaridade, e os que tinham escolaridade e tinham alguma condição, colocou na Zona Sul. Então, simultaneamente, nasceu a Providência e o Dona Marta. Você pega um morador de 30 anos da Providência e pega um morador de 30 anos da Dona Marta, você vai ver nitidamente a diferença ambos moram na favela. Mas você pega o morador da Dona Marta, você pergunta o endereço dele, ele fala o quê? Mora onde? Eu moro na Zona Sul. Você pega o daqui, da Providência, eu moro onde? Moro na Providência. Depois da Providência, nasceu a Mineira, nasceu o São Carlos, e aí vai, por outras razões, não quero entrar no detalhe. É a forma como a pessoa se vê. É a forma. Foi estabelecido um plano de ordem para a ocupação territorial no estado do Rio de Janeiro. Criaram-se as famosas, com PAC 1, as famosas casas populares. Pegaram as pessoas que estavam em estado de situação de vulnerabilidade e jogaram isso lá para Campo Grande. Os primeiros condomínios, do primeiro PAC, que era Minha Casa Minha Vida, virou um tormento. Virou um tormento, ou seja, verticalizaram as favelas. Você chega lá hoje, irmão, para entrar tem barricada, tem que pagar não sei o quê. É uma conversa. Uma conversa. O problema não era a casa. O problema não é o que está do lado de fora do homem. É o que está onde? Dentro do homem. Você pode pegar uma pessoa que não tem a visão e botar num prédio, vou botar assim, num Península, um dos principais condomínios da Barra. Em meio ano, ou seja, em 6 meses, ele transforma o apartamento dele numa favela. Porque a favela não está onde? Do lado de fora. Está onde? Do lado de dentro. E por último dado sociológico, tá? É dado. Para os irmãos entenderem. 97,8% da comunidade são pessoas honestas que trabalham e que sabem a dificuldade que é viver na sociedade. O restante é vagabundo. – 2% e um pouquinho que são vagabundos. Só que essa comunidade, ela não sai da comunidade. Então eu fico num paradoxo, pastor Luiz Carlos Almeida e Jorge Reis. Como eu vou falar de prosperidade num lugar onde a cultura das pessoas há 100 anos é essa? Está dentro. Você pode lavar, ter espírito. Tá, mas está dentro. Passa geração a outra geração. E a gente sabe que é assim. Há um certo conforto. A pessoa não consegue sair disso. Ela não consegue abandonar o caramelo. Sabe o que é caramelo? Sabe?
Você sabe que o PET hoje é uma das formas mais fáceis e de baixo investimento para você criar, vender e ganhar dinheiro. Um PET. Você botar saco lá de ração, você compra consignado, você paga com 30 dias, e vender comida para cachorro, todo mundo tem cachorro, todo mundo vai comer, igual comida. O pedigree, que é a principal ração, agora pegou um caramelo para fazer propaganda para a principal fonte de renda da empresa. O cachorro diz que é o cachorro propaganda, é um caramelo. Um vira-lata. Irmão, é cultura. Você vai nos Estados Unidos, é um bulldog americano, é um pastor alemão, é um husky siberiano, é um pitbull. Aqui não, a gente entendeu, a economia entendeu que não pode falar de Mercedes. Eles vendem a Mercedes. E vende muito. De Jeep, Compass. E vende muito, vende muito. Se eu não conseguir tirar de mim aquilo que impede Deus entrar com o que Ele quer entrar, eu não chego a lugar nenhum. Chego a lugar nenhum. Esse é o segredo, irmão. Você querer tirar de você o que colocar aí dentro, que não, você não precisa, vou repetir isso com muita clareza, você não precisa ter medo de que o que Deus tem para a tua vida é melhor. O que Deus tem para a geração dos seus filhos é melhor. O que Deus tem para a geração dos filhos dos seus filhos é muito melhor. Abra agora, por favor, a tua Bíblia, lá em 3 João 1, 2, e eu vou encerrar. Prosperidade espiritual. 3 João. Terceiro livro de João. Obrigado. 1, 2. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem. Lê, por favor, só para o diabo ouvir. Se você crê, se não crê, não lê não. Se você crê que no mundo espiritual o diabo tem medo do que você fala, por conta da autoridade da palavra, você lê. Se não, você não precisa ler não. Certo? Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá o quê? Bem em tudo que... Para aí que você já foi lá para frente. Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo. Aí tem um E aí, como se fosse uma vírgula, mas não é uma vírgula, é um E, para dar uma paradinha. Prosperidade é quando você está bem em quê? Em tudo. Eu não estou bem em tudo. O meu corpo precisa de uma cirurgia. Está pré-agendada para o dia 27. Se os médicos não mudarem, se o meu corpo não reagir de forma negativa a uma porção de medicação que eu estou tomando. Então eu preciso de prosperidade na minha saúde. Eu parei de falar aqui porque eu cheguei a um ponto de achar que isso seria exibicionismo. Mas desde quando o pastor me fez perceber que eu podia chegar a orar, pastor Luiz, a orar 15 minutos, e hoje eu oro mais do que esses 15 minutos, todo dia, porque ele me abençoou com uma estratégia para eu orar mais do que 15 minutos, é porque eu cuido da minha vida espiritual, e quanto mais eu buscar o Senhor, mais próspero espiritualmente eu vou ser o quê? Com o Senhor. Ainda que eu não esteja lá no programa de fé em fé, lendo a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Ali é uma ferramenta para ajudar você que tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia. A propósito, eu terminei o Novo Testamento tem 2 semanas atrás. Não estou no programa, não estou porque eu entendi que era um compromisso que eu deveria assumir e de repente, num determinado momento, eu me vi obrigado a fazer uma coisa que não era naquele tempo, não era daquele jeito, mas é uma ferramenta que abençoa muita gente, só lê porque entende que é um voto, viu pastor? Só faz por isso, porque acha que se não fizer, o demônio vai tomar conta da casa dele, aí ele faz.
Aí ele vai lá e faz. Os irmãos, não duvidem, mas tem gente que acha que quando é excluído da igreja, é excluído do céu. Tem irmão que te procura como pastor, eu só sou pastor há 36 anos, fala, pastor, meu filho tem que se batizar. Porque não, porque senão ele morrer, ele vai para o inferno. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, vamos batizar ele. Chama sincretismo religioso. Isso não tem nada a ver com fé. Tem nada. Pastor, qual é o dia da ceia? Domingo que vem. Eu vou, porque eu como pão, bebo vinho, perdoou os meus. Irmão, para. Aquele pão continua pão, o vinho continua vinho. E perdão de pecado não depende nem do pão nem do vinho. Isso é sincretismo. Isso é tão sério que tem pessoas que pegam e adotam isso como verdade e dizem assim, faz a tua parte que Deus te ajudará. Aonde que tem isso na Bíblia? Quem cedo levanta e madruga, Deus ajuda. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. E tem gente que acredita nisso. Ele está com soluço, pega um pedaço de papel, molha e cola onde? Aonde que tem fundamento científico que isso vai te trazer algum benefício? Tem ainda um pior, que esse então me assusta. Esse me assusta. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. A pessoa engasga, ele diz assim, dá 3 pulinhos. Lembra disso? Vocês lembram disso? A pessoa engasgou, aí o cara fala, dá 3 pulinhos, cara. Melhorou? Não. Isso são as fábulas que Paulo falava que estariam nos dias finais passando no meio da igreja. Fábula quer dizer fantasias. E tem as pessoas que estão vivendo de fantasia. Para que tenha prosperidade, os teus desejos precisam ser os desejos de Deus. Para que tenha prosperidade, a tua vida precisa ser do Senhor. Para que tenha prosperidade, o teu sacrifício, a renúncia que você faz é transformada em bênção, tanto na tua vida física, como na tua vida espiritual. Algumas pessoas sequer acreditam que pode ter uma vida boa. Não precisa ter uma vida cheia de 9 0 na conta. Mas uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida onde não falta nada, uma vida onde tem paz, uma vida onde tem Deus, uma vida onde você conversa com as pessoas que estão lá dentro, uma vida onde as pessoas te respeitam, uma vida onde as pessoas te amam, uma vida, um lugar aonde você vai e as pessoas têm prazer de você estar junto. E muitos querem a outra parte, a da Maria, que estava preocupada com as coisas o quê? Materiais, e esqueceram das coisas espirituais. E olha aí, a prosperidade no corpo, e que esteja com boa saúde. Deus quer, aleluia, dar saúde para a gente. Aí tem saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde, para todo tipo de saúde. Deus quer. Deus quer. Quando teu fígado está cheio de gordura, tem um nome. E a gordura se aloja no fígado, não é nem sempre por conta daquilo que você come. É 100% por conta do seu estado emocional. As suas coronarianas entopem, tem 2 procedimentos que faz para desentupir. 100% do diagnóstico é por conta das questões emocionais. As veiazinhas da cabeça, muitas vezes, tem pequenininhos derrames,
a ponto de, às vezes, dar um derrame enorme, você fica todo torto, ou de um lado, ou os dois lados, ou então morre. 100% dos diagnósticos são dados mediante as questões, o quê? Emocionais. O que está escrito? Que te vá bem em tudo e que esteja com boa. Senhor, ajuda essa veia que está doendo aqui, ajuda esse coração que está doendo aqui, ajuda esse fígado, esse rins. Há 2 semanas atrás, uma pessoa, um amigo, Aldo, teve crise renal. A primeira pessoa que eu lembrei foi o pastor Luiz. E eu virei para ele e falei assim, você vai operar? Ele falou, nem sei, pastor. Nem sei. Eu falei, olha, é dolorido. Eu nunca tive. E não quero ter. Mas as pessoas com quem eu convivi, que passaram por crises renais, é muito sofrido. No dia seguinte ele falou que foi até o banheiro e expeliu uma pedrinha, pequenininha. E aí ele lembrou. Ele falou, pastor, doeu tanto, 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 que quando caiu eu falei, Carlos. Ele lembrou. Eu falei, se for só essa, tá bom. Pior se tiver mais. Se tiver mais, vai sofrer mais. Irmão, doença, seja ela qual for, é ruim. Eu tenho uma péssima mania de tirar a pelinha do dedo. Esses dias eu arranquei uma pelinha, ficou doendo a semana inteira. Uma pelinha do dedo. Imagine um câncer na cabeça, no seio, útero e ovário, no pulmão, no fígado. Pior do que a AIDS, agora tem o HLTC. É um vírus que ainda não tem bomba. A AIDS tem bomba. Mas tem um outro vírus aí que é tão ruim quanto, porque é na área de imunidade do ser humano, que ainda não tem remédio. A pessoa vai morrendo, de repente morre. Porque não tem, qualquer doença é ruim. Então, se Deus tem me feito ficar de pé, e por mais que eu tenha minhas limitações, mas eu tenho saúde, eu sou próspero. Se eu posso levantar a mão, eu sou próspero. Se eu posso levantar a perna, eu sou próspero. Se eu posso agachar e levantar, eu sou o quê? Próspero. Se eu tenho lá, pelos meus 54 anos, uma dorzinha nas costas, no dia seguinte eu estou bom, eu sou próspero. Eu preciso encarar isso como sendo princípio de prosperidade. Agora, se eu posso melhorar, e Deus me dá a condição para melhorar, eu vou me tornar mais próspero ainda. Cadê a Sara? A Sara vai me preparar para a próxima corrida, que ainda não é São Silvestre. Eu opero, fico 3 dias, depois 20 em casa. Depois eu começo com a hidro, começo musculação na parte dos membros inferiores. A nutricionista e o nutrólogo vai me ajudar a perder gordura. Não vou fazer a cirurgia, tirar aquelas pelancas, porque isso vai me demorar mais, porque senão eu vou levar mais tempo para correr. E eu vou fazer musculação. Vou meter o pau na musculação. Vocês vão ver daqui a pouco o pastor marombando. Fortão. Dezembro eu faço meus 5K. Ano que vem eu vou para São Silvestre. E vou ter dinheiro para pagar a passagem do pastor Luiz. Só para ele ser o meu técnico. Topa, pastor? Pastor, vamos junto. Tum. Rio, São Paulo. Nós vamos pegar uma plaquinha. Irmão, anote, está gravado. Nós vamos botar uma plaquinha e falar assim, eu venci. Porque para mim não importa se eu chegar no primeiro ou último lugar. Importa para os irmãos? Não. Mas quando eu passar a linha de chegada, eu vou mandar para vocês assim, ó, eu venci. Nem que depois eu pulo. Mas eu venci. Não cai não. Dá para acabar a corrida. A Brigadeiro, tem um escritório onde eu tenho ido de vez em quando, eu fico olhando a Brigadeiro. Irmão, que é doloroso, irmão. É doloroso. Sem obrigação você, de onde eu desço,
para o escritório eu ando mais ou menos uns 700 metros. Eu uso a bombinha 2 vezes, porque o negócio é doloroso. A brigadeira é dolorosa. Mas eu vou treinar para isso. Irmão, para ficar rico espiritualmente, você precisa treinar. Para você ter prosperidade na vida, você precisa treinar. Você precisa de alguém que já passou pelo que você quer passar e seguir. Ter disciplina. Não ter medo de não completar a primeira vez. Se eu chegar para o pastor, pastor, eu não estou aguentando. Eu não vou ter medo, porque vai ter o outro ano. E depois o outro ano. E depois o outro ano. Irmão, eu só não vou parar. Espiritualmente, queridos, vocês entraram na igreja, vocês não podem parar. Não pode parar. Porque quando para, o diabo se aproveita e diz, está vendo aí? Olha o campo que tem lá para frente para você. Você está parado. Olha o quanto de coisas boas você tem ali na frente. Seriam 10 passos mais, mas você fez o quê? Parou. Parou de orar, parou de ter comunhão, parou de falar coisas boas, parou de pensar nas coisas espirituais. Você desistiu. E está bem ali, irmão. Bem pertinho de você, a vitória. Está bem pertinho de você. A vitória na saúde, a vitória na tua vida material, a vitória na tua vida espiritual. Está bem pertinho de você. Dá para a gente cantar, Pedro? Advogado. Sabe qual é? Cadê Davi? Dá Davi. Advogado fiel. Por que eu acredito que se eu não parar, a minha vitória vai chegar? Porque eu tenho alguém que é a minha vitória. Você está precisando de alguma coisa que só Deus pode fazer? Fica de pé agora, assim como eu. Fala, Senhor, eu creio no Senhor e sei que o Senhor é a minha vitória. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque temos o Senhor. Temos o Senhor, que é justo e fiel. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos mudar aquilo que está dentro do nosso coração, atrapalhando o Senhor a agir de maneira sobrenatural. Obrigado que o Senhor não tem interferido, Senhor Deus, em nossas vidas por conta dos nossos pecados, mas o Senhor tem exercido com bondade, com misericórdia, a Tua graça sobre nós. Porque a minha vida é do Senhor. A vida de cada um desses irmãos pertence ao Senhor. Nós somos do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado daqueles que estão se sentindo sozinhos, abatidos. Aqueles que acham que vai faltar alguma coisa. O Senhor tem cuidado daqueles que têm passado por enfermidades. Algumas destas enfermidades têm sido tempo demais. Mas pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o Senhor acabe com esse tempo de enfermidade na vida deles. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ponha as suas mãos sobre nós. E todos os dias o nosso coração esteja repleto de alegria. Aleluia, repleto do Senhor, cheio, completo. Porque o Senhor veio para nos dar vida e vida completa. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, esse lugar. E essa semana,
que a tua igreja vai tirar para jejuar, separar um tempo especial com o Senhor. Senhor, atenda a oração deles, por favor, para que eles possam chegar aqui entregando ao Senhor aquilo que o Senhor fez, que é muito mais do que receber do Senhor que nós pedimos. Traga, Senhor Deus, essas experiências que a tua igreja precisa ter. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todo sempre. Amém. Amém.